Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, né, ao nosso primeiro evento, nosso primeiro webinar totalmente em português, né, pelo capítulo latino-americano da Sociedade de Pesquisa em Psicoterapia. Hoje nós estamos contando com a presença da professora doutora Neuza Sica da Rocha, para trabalhar e discutir conosco o tema Psicoterapia na Vida Real, né, descrição de protocolo e resultados de um estudo longitudinal naturalístico. Neuza, seja muito bem-vinda, agradeço a teu aceite ao meu convite de estar aqui conosco. Não vou me delongar muito mais, vou deixar para que também tu possa te apresentar, né? E agradeço também a todos que já estão aqui conosco, né, assistindo e depois podendo ter espaço de debate sobre a apresentação. Então, te entrego o bastão, Neuza. Obrigada, Luan. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Queria agradecer muito ao Luan e a todos vocês a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês o meu trabalho, né? É sempre uma oportunidade de compartilhar. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história para vocês. Eu estava comentando com o Luan que eu me esqueci aqui de um quadrinho muito importante, que antes de entrar na medicina, eu fiz um semestre de psicologia. Né? A Fernanda sabe disso também. Mas eu pensei assim, vou botar, né, num meio que tem bastante psicólogos, vão achar que eu estou me exibindo. Mas então, só para contar que depois disso, a minha vida toda, de certa forma, teve uma relação com a psicologia. Entrei na medicina, fiz psiquiatria, depois fiz a formação em psicoterapia de orientação analítica, formação em terapia interpessoal, durante a residência e depois, quando eu estava fazendo o doutorado de sanduíche na Universidade de Edimburgo. Fiz também lá uma formação em terapia interpessoal e depois, novamente, em Londres, eu fiz uma outra formação em 2015. Desde 2013, então, eu sou professora adjunta do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando eu comecei a ser supervisora daí de psicoterapia de orientação analítica e terapia interpessoal. E na época tinha um requisito, né, de fazer também o curso de supervisora, então eu fiz o curso de supervisora do CELB, curso de supervisão de orientação analítica, e a partir de 2014 eu comecei a ser a coordenadora do R4, que é um ano adicional que os alunos podem fazer de imersão em psicoterapia. Também, aí em 2015, eu comecei a coordenar todo o programa de psicoterapias e, mais especificamente, também o programa de psicoterapia de orientação analítica. E com a aposentadoria da maioria dos professores que tinham formação analítica, eu e mais um grupo de professores fizemos uma formação de seminários na SPPA, 2 anos de seminários de teoria psicanalítica para dar conta, vamos dizer assim, dessa ausência, né, da massa crítica de analistas que tínhamos no departamento. E, felizmente, a partir, então, de 2015, comecei a participar dos eventos da SPR e da Sociedade Internacional de Terapia Interpessoal, e hoje estou aqui para falar para vocês, né? Para mim é uma grande, vamos dizer assim, uma grande honra estar participando desse webinar. E desde 2017 eu posso ser certificadora de quem faz a formação em psicoterapia interpessoal e quiser trabalhar em algum lugar internacionalmente, fez supervisão comigo, eu sou considerada supervisora internacional de terapia interpessoal. Estou falando tudo isso porque eu acho que tudo isso vai aparecer nos estudos que eu vou apresentar. Em algumas situações eu poderia dizer que isso é conflito de interesse ou não, né?
essa é a minha vida acadêmica. Eu sou da URGS, então, sou aluna da URGS, fiz toda a minha formação na URGS. Para quem não conhece a URGS, então, é a melhor universidade federal do Brasil e a segunda melhor universidade do Brasil, segundo alguns rankings, vamos dizer assim. Eu tenho muito orgulho da universidade onde eu estudei, devo muito do que eu aprendi a essa universidade, que hoje eu tenho também o orgulho de ser professora. O hospital, onde as pesquisas que eu vou apresentar são feitas, é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, então ele é considerado o 7º melhor hospital universitário da América Latina e o 4º melhor do Brasil. É um hospital do SUS, né? Fica em Porto Alegre. Vou apresentar Porto Alegre, porque não sei se toda a audiência conhece Porto Alegre. Então, Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul. A gente fica geograficamente localizado bem no sul do Brasil. Estamos mais próximos geograficamente do Uruguai e da Argentina do que do Nordeste do Brasil, por exemplo. Então, temos uma forte influência aqui cultural do Cone Sul. É uma cidade que tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, de colonização majoritariamente europeia e africana. E a população nativa, ela não existe mais em Porto Alegre, se resume a reservas muito pequenas que não passam de 0,3% da população do estado, né? 0,3% da população do estado. Neuza, Oi. não sei se tu está passando os slides, mas eles estão parados no primeiro ainda para nós. Estou passando, deve ser um problema da minha conexão. De repente, tenta não... Para de compartilhar a tela e recompartilha que de repente possa voltar. Tá, peraí, vamos lá. Stop sharing. Isso. Apareceu? Agora apareceu. O mapa. Então, Porto Alegre é a 10ª cidade mais populosa do país. Como em todas as cidades brasileiras, tem partes muito ricas que convivem com partes muito pobres, né? E o nosso hospital atende principalmente o sistema público de saúde. Então, os pacientes que fazem parte da minha pesquisa são todos pacientes do Sistema Único de Saúde, que apesar, né, o Sistema Único de Saúde, apesar de ter acesso universal, né, a classe média e alta, em geral, não acessa o sistema de saúde para psicoterapia, acessa para outras condições de saúde. Então, os conflitos de interesse e de financiamento são todos que eu tenho, são todas instituições públicas de fomento, né? A URGS, o Hospital de Clínicas, a CAPES, o CNPq e a FAPERG. Então, vou começar propriamente a apresentação. Por que fazer um estudo longitudinal sobre psicoterapia no Brasil? Vou apresentar algumas razões que eu acho importantes, né? Por exemplo, quando a gente planejou esse estudo, era bem no momento que nossos professores estavam se aposentando, né? O Cláudio, né, que todo mundo conhece, que foi nosso professor, continua colaborando conosco na psicoterapia, mas foi presidente da IPA, né, da International Psychoanalytic Association, Sidney, Paulo Soares, Rogério Aguiar, que não está mais entre nós, Fernando Gomes, todos esses eram ainda supervisores quando a gente planejou. E a gente considerou que era importante documentar o que a gente fazia no nosso meio, porque a gente acredita que é muito relevante o que a gente faz, né? Então, esse era
o quadro de professores e de supervisores da psicoterapia quando a gente começou o estudo. A segunda razão diz respeito a contextualização internacional. Se a gente for pensar, né, lá na Segunda Guerra, né, foram definidos os 5 males que afligiam a sociedade naquela época. E hoje, se a gente for pensar esse 6º mal, né, que é os problemas de saúde mental, tanto que no Reino Unido foi estabelecido, né, essa iniciativa de aumentar o acesso às terapias psicológicas para a população britânica, que é um pouco quem sabe, do meu desejo que o Brasil também pudesse ampliar, né, o acesso às terapias psicológicas para os nossos pacientes. Então, nosso estudo também tinha o objetivo de, daqui um pouco, ajudar na definição das políticas públicas para essa população, né? Porque, pelo menos, né, na psiquiatria, quando a gente pensa em tratamento para transtorno mental, vem medicação, né? E a gente sabe que as medicações são eficazes, mas que as psicoterapias, né, elas têm uma evidência de efeito positivo. Esse estudo aqui já está antigo, já saiu um outro estudo, uma outra mega análise como essa, mostrando, né, que não existe nada superior para a maioria dos transtornos mentais do que tratamento combinado, né? Nenhum isoladamente é superior do que os dois, do que a combinação dos dois: terapia, psicoterapia e farmacoterapia. Uma outra razão, eu estava aqui conversando com o Luan antes de começar, é o déficit, né, de apoio financeiro a estudos sobre psicoterapia. Muito desse estudo, vou apresentar para vocês mais os últimos 3 estudos que fazem parte aqui do LIPO, né? Um aluno que eu tive, que foi através de um edital da CAPES, que a gente ganhou uma bolsa de MD-PhD, que é uma bolsa que os alunos podem começar a fazer o PhD durante a graduação. Se não me engano, dos últimos tempos, a gente ganhou esse edital em 2018. Então, assim, o LIPO começou em 2016 e a gente ganhou esse edital em 2018. Nos últimos tempos, foi a primeira vez que alguém ganhou lá do nosso PPG, um edital importante sobre terapia, né? Porque na psiquiatria, dentro da psiquiatria, alguém se interessar em fazer estudos sobre psicoterapia é um pouco mais difícil, um pouco mais raro. E acredito que para vocês da área da psicologia seja difícil também. Uma outra questão, né, quando a gente fala dos grandes desafios globais da saúde mental, então um dos princípios gerais é o apoio aos estudos de intervenções baseadas em evidência. Então, a gente trabalha com esse conceito de psicoterapia baseada em evidência. Aliás, o nosso currículo da residência, ele tem esse enfoque. Então, e também a questão dos desafios de compreender o impacto da pobreza e da resiliência dessas pessoas. O Freud dizia, né, que primeiro as pessoas tinham que resolver essas necessidades básicas para depois poder pensar na parte psicológica. Mas hoje a gente entende que é uma somação de efeitos negativos sobre a saúde mental. Uma questão metodológica que eu acho muito importante da gente levar em consideração, que é a questão dos estudos longitudinais, que a gente sempre lembrar que são
fortes evidências científicas, então só perdem para os ensaios clínicos, e a limitação dos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos, eles são o padrão ouro para a validade interna, mas muitas vezes a validade externa dos ensaios clínicos fica comprometida, porque muitas vezes os critérios de inclusão do ensaio clínico acabam sendo muito restritivos, e daqui um pouco, na vida real, a gente não encontra aqueles pacientes dos ensaios clínicos. Então, uma ideia que a gente teve de fazer esse estudo longitudinal é ver como que as psicoterapias funcionam dentro da realidade. Quando a gente começou o estudo, tinha pouca publicação, né, de pesquisas avaliando a efetividade das intervenções psicológicas. Essa foi uma revisão sistemática que a gente fez, mostrando que naquela época, então, havia uma predominância de pesquisas de intervenção comportamentais mais para a ansiedade social e pacientes, majoritariamente pacientes adultos. Esse estudo aqui, então, foi um estudo que a gente considerou gold standard, que foi o único estudo que a gente encontrou na literatura da época, publicado internacionalmente, com um delineamento semelhante ao nosso. Então, é um estudo sueco, longitudinal, que também avaliou 3 modalidades de psicoterapia, mostrando, então, um efeito, que não tinha um efeito significativo da técnica, nem fatores relacionados ao terapeuta, nem ao tempo da terapia. E aqui faz a gente pensar, né, no Dodo Bird Effect, né? Não importa o que você faça, tudo dá certo no final, né? Então, como é difícil a gente mostrar essas diferenças entre as psicoterapias, mas sim mostrar que elas são eficazes, e que também nos tranquiliza que mesmo no estudo sueco do primeiro mundo, eles têm altos índices de perdas e de dados incompletos, que uma das questões importantes de estudos longitudinais é esse, né? A gente começa com uma amostra um pouco maior e termina sempre com uma amostra um pouco menor. E como eu tenho essa influência da psiquiatria, das neurociências, fiz iniciação científica nas neurociências, tenho uma influência grande da convivência com o Flávio Kavizinski, que é meu colega e de departamento, que é uma referência dentro da área das neurociências. Essa relação, essa curiosidade de saber, né, alguns fatores mediadores do efeito das psicoterapias e como elas funcionam dentro do nosso cérebro. E até então tinha muito poucos estudos, e até a gente fez uma revisão sistemática mais recentemente e viu que ainda tem poucos estudos avaliando essa relação. Então, esse aqui é o meu grupo de pesquisa atual, né? Os alunos do LIPO já terminaram a sua formação, que são esses 5 alunos que eu agradeço muito. Sem eles eu não teria feito nada disso que eu fiz. Nós não teríamos feito nada disso. Então, 2 alunos de doutorado, 2 alunos de mestrado e uma aluna de um trabalho de conclusão de curso. O Leonardo Gonçalves, o Guilherme Barbizão, o Felipe Claudino, a Cíntia Vasconcelos e a Joana Marchetti. Então, aqui falar um pouco da nossa amostra, né? Da amostra que a gente tinha calculado e da amostra que efetivamente a gente conseguiu coletar. Então, a gente calculou que a amostra tinha que ter 42 pacientes de cada uma das modalidades de psicoterapia que a gente estudou, né? A PDT, a psicoterapia de orientação analítica, a CBT, né? A terapia cognitivo-comportamental, e a IPT, ou TIP, terapia interpessoal. São essas as modalidades de terapia individual que nós temos lá no nosso serviço, que os residentes são treinados. Então, é um estudo onde os terapeutas eram residentes
de psiquiatria, do 2º, 3º e 4º ano, sendo supervisionados por seus supervisões semanais, individuais. Nós temos também semanalmente seminários clínicos, práticos, né, reuniões clínicas onde são discutidos os casos, e eles têm seminários, no mínimo 2 seminários semanais, né? Os que fazem dinâmica e TCC, então tem seminários semanais durante os 3 anos, né? Seminários semanais de dinâmica e de TCC. E TIP, só os R4 fazem TIP e alguns R3. Então, é interessante eu explicar assim, que o critério de segmento é a entrada no estudo, tá? Não é entrada no ambulatório. Então, os pacientes entraram no estudo com diferentes tempos de tratamento. Então, é 6 meses de estudo e 1 ano de estudo, não é 1 ano de terapia, certo? Esses foram, então, os principais desfechos que a gente avaliou. A gente separou os desfechos primários em 3 eixos, né? Eixo clínico, eixo biológico e eixo psicossocial. O eixo domínio clínico, então, sintomas depressivos, ansiedade e sintomas psiquiátricos gerais. O domínio psicológico é BDNF e interleucina 6. E o domínio psicossocial, a qualidade de vida, resiliência, suporte social, qualidade de vida ajustada para anos de vida. E os fatores de confusão que a gente considerou, dos domínios clínicos, né? As comorbidades, né? Desculpa, o diagnóstico clínico, o diagnóstico psicodinâmico. Depois, as comorbidades, a gente considerou tratamento farmacológico, número de sessões, tipo de terapia, e depois o domínio psicológico, né, dos mediadores e dos confundidores, né, estressores psicossociais, aliança terapêutica, estado de motivação, as defesas, o estímulo defensivo e alguns alunos tinham interesse de estudar o quanto a religiosidade ou ter fé no tratamento, vamos dizer assim, poderia também ser um fator importante de ser estudado. Então, para vocês terem uma ideia, a gente coletou a amostra de julho de 2016 até março de 2020. Então, foram quase 4 anos de coleta. Então, tínhamos instrumentos que eram autoaplicáveis e instrumentos que eram através da entrevista. A maioria eram instrumentos autoaplicáveis, só o OPD era uma entrevista realizada por um psiquiatra ou por um psicólogo treinado. Na verdade, esse foi um treinamento que a gente fez, não foi um treinamento certificado na época, né? A gente estudou o manual, a gente aplicou nos pacientes, fizemos um treinamento entre nós, estudamos durante 1 ano o OPD e depois começamos a aplicar. Então, os critérios de inclusão, era a BDI acima de 13, porque a grande maioria dos nossos pacientes tem sintomas depressivos, e os critérios de exclusão são mais ou menos os critérios de exclusão para fazer psicoterapia, né? Déficit cognitivo que impedisse o preenchimento dos questionários, a questão de doença inflamatória, o uso de imunossupressores, mas pela questão biológica que a gente ia medir o marcador inflamatório, e história de dependência a substâncias psicoativas ativas no último 60 dias. Então, todos os pacientes eram pacientes adultos, referenciados para os serviços de psiquiatria do Hospital de Clínicas, para o ambulatório
de psicoterapia. Quem avaliava a indicação das psicoterapias não tinha nenhuma relação conosco, né? A equipe de pesquisa era completamente independente da equipe que fazia a triagem dos pacientes, e era completamente independente também. A gente não tinha nenhum contato com a terapia. Eu provavelmente supervisionei algum dos pacientes que fizeram parte dessa amostra, mas eu não tive nenhum tipo de contato com os registros do banco. Eu não sei quem são os pacientes que eu supervisionei. Então, a equipe era completamente independente, não tinha nenhum terapeuta que fazia parte da equipe de pesquisa. Era composta, então, por psicólogos, psiquiatras e os nossos alunos de iniciação científica. Então, aqui, a nossa amostra basal, então, para vocês terem uma ideia, isso é uma conclusão que eu vou chegar lá no final, né, do quanto a gente... Já vou antecipar, porque é uma coisa que me angustia de estudos multicêntricos, né, porque só com nossos centros, a gente conseguiu apenas 96 pacientes em 4 anos. Porque os pacientes não tinham nenhum benefício por participar num estudo longitudinal, né? Eles não vão receber a intervenção, eles já recebem a intervenção. E depois, em 6 meses, a gente teve 52 pacientes, e aqui tem uma diferença das amostras do BDNF e da interleucina, porque a gente teve algumas perdas de sangue e teve a interleucina, a gente dosou há mais tempo. Então, a gente pegou as amostras menos pareadas do que a amostra do BNF. BNF, a gente conseguiu parear melhor a nossa amostra. Não vou me deter aqui, né, de como foram feitas as dosagens, né, mas elas foram feitas todas dentro dos padrões estabelecidos internacionalmente. Só que é importante você saber que as pessoas que analisaram as amostras não sabiam se era controle, se não era controle, não sabiam o status das amostras, né? Eram cegados em relação ao de quem eram aquelas amostras sanguíneas. Então, falar um pouco dos resultados agora. Na amostra basal, a gente, então, produziu 5 artigos, sendo que 4 já estão publicados e 1 ainda não. Então, as características gerais da amostra, então, nossos pacientes, majoritariamente de psicoterapia de orientação analítica, continua sendo nossa maior indicação, seguida por TCC e por TIP, sendo que existe uma diferença grande de número de terapeutas de TIP, né? Enquanto terapeutas de orientação analítica, nós temos, em geral, 30 terapeutas, né? De TIP, em geral, a gente tem 5. Né? De TCC e de dinâmica tem muito mais terapeutas do que... A gente não consegue dar conta da quantidade de pacientes que têm indicação de TIP. A média de idade, então, de 43 anos, níveis altíssimos de BDI, como vocês podem ver, né? 30, média 30 de BDI, com 28% com tentativas de suicídio prévia, hospitalizações prévias, 72% com uso de medicação. E o número médio de sessões, então, aqui a POA puxa para cima, né? 37 sessões. E o diagnóstico psiquiátrico mais frequente é transtorno depressivo recorrente. Tá? Então, aqui o primeiro estudo da Cíntia, que mostrou um achado muito interessante, né? Em respeito à avaliação do eixo estrutural do OPD e a relação disso com tentativa de suicídio e internação psiquiátrica, né? E a gente vê aqui que os pacientes mais e menos estruturados, né? Os pacientes menos estruturados têm
taxas bem maiores de tentativas de suicídio e hospitalizações do que os pacientes mais estruturados. Aqui mostra a validade do OPD para avaliar, né, o eixo estrutural. Eu acho muito legal esse achado e muito representativo da nossa amostra, né? Nossos pacientes são pacientes onde o foco da terapia é o eixo estrutural. Poucos pacientes a gente trabalha o eixo do conflito ou o eixo das relações interpessoais. Quem conhece o OPD vai entender bem o que eu estou dizendo, né? Um outro estudo, então, da Cindy, sobre mais as questões psicométricas, mas acho que a gente pode olhar para esse achado não do ponto de vista psicométrico, mas do ponto de vista clínico, né? Mostrando também as associações ali do eixo 1 da vivência de doença com a BDI, então menos recursos pessoais, menos apoio social, uma associação positiva também com domínio social e psicológico, né, em relação à redução de sintomas, e a capacidade introspectiva negativamente correlacionada com sintomas psicóticos do SCL 90. E aqui também a questão da regulação objetal, também essa relação positiva com o eixo estrutural. Eu acho muito interessante, muito bonito esse resultado que ele nos mostra na nossa clínica. Ele tem uma correlação clínica importante. O estudo 3, eu vou dizer, tudo é muito bonito, porque eu sou extremamente apaixonada, foi os primeiros estudos de psicoterapia que eu fiz, então, quando eu enxerguei os resultados, eu fiquei muito empolgada. Esse estudo é o do Guilherme. O Guilherme agora está fazendo formação analítica, tenho muito orgulho que ele seguiu esse caminho e foi meu aluno de mestrado e fez esse estudo para avaliar a associação de aliança terapêutica. Eu sei que a Fernanda gosta bastante desse assunto também, aliança terapêutica e qualidade de vida, né? Como um desfecho, a gente não tinha encontrado estudo que usasse a qualidade de vida, que é né, que eu estudei muitos anos, né, essa parte psicométrica da qualidade de vida, e a gente mostrou uma associação positiva do domínio psicológico só para a amostra de psicoterapia de orientação analítica. Aí nós jogamos foguetes, né? Porque uma coisa muito interessante que eu falo, isso é o que eu digo para os meus alunos quando eu ensino ou dou seminário de aliança terapêutica, é considerado, sim, um dos fatores inespecíficos, né, das psicoterapias, mas é o foco da terapia psicodinâmica. E nós conseguimos mostrar isso no nosso estudo, né, que a psicoterapia de orientação analítica trabalha diretamente a aliança terapêutica. E aí, quando a gente faz o controle estatístico, a gente vê que tem algumas coisas que também estão associadas, né, negativamente com a aliança terapêutica, que é número de tentativas de suicídio, níveis de BDI e gênero feminino está associado a maior aliança terapêutica. E esse estudo, então, esse é o da Cinja, é um estudo menos ambicioso, mas relevante também, que foi um TCC, mostrando a associação das dimensões da personalidade com sintomas depressivos, mostrando, vamos dizer assim, confirmando os dados da literatura, da relação da afetividade negativa com sintomas depressivos, né, que é um correlato do neuroticismo, e também a questão aqui da importância dos estabilizadores do humor, né, o quanto também os estabilizadores do humor estão associados, quanto mais uso
estabilizador do humor mais sintomas depressivos. Isso é um viés de causalidade reversa, porque aqui a gente está vendo uma amostra transversal, né? Provavelmente os pacientes que têm mais sintomas depressivos usam mais estabilizadores do humor. O quinto estudo, esse é mais um estudo da TIP, só para trazer para vocês que é um estudo que eu me orgulho muito, o primeiro caso de disforia de gênero que a gente tratou com TIP é um paciente do livro, um paciente com disforia de gênero, que era, então, chegou para nós um homem que fez a transformação para mulher e que a gente tratou com 20 sessões de TIP, só essa adaptação dela, no caso, a nova identidade. E ela teve uma boa resposta e um efeito duradouro dessa adaptação, vamos dizer assim, ao novo papel de gênero. Foi o Guilherme também que escreveu. O sexto estudo, que é o único que não está publicado ainda, é da tese de doutorado do Leonardo, que é o quanto os sintomas depressivos mediam a associação da afetividade negativa e resiliência em pacientes nesses nossos pacientes, né, severamente doentes. Qual era a nossa base teórica, né? A gente sabe que níveis aumentados de neuroticismo são associados com menor resiliência e que a extroversão e a conscienciosidade, a abertura à experiência e a afabilidade está positivamente associado com resiliência. E a gente tinha também a curiosidade de saber como é que se comportariam os mecanismos de defesa. E aí sabemos, né, que os mecanismos de defesa mais maduros estão associados com maior resiliência, principalmente na amostra que a Stefania estudou no mestrado dela, em pacientes com TEPT, né, mutação de estresse pós-traumático. Queríamos ver como é que isso seria na nossa amostra. Então, a gente fez um modelo teórico aqui de quais seriam as variáveis que estariam positivamente associadas com as resiliências, que estavam negativamente associadas com resiliência, e os fatores de confusão. Então, aqui para mostrar para vocês, eu acho que esses dados em relação às tentativas de CIS, tratamento farmacológico, vocês já conhecem, já mostrei. O que mais interessante é que os níveis de resiliência, né? Níveis baixíssimos de resiliência, se a gente for comparar a outros estudos, né? Por exemplo, mais baixos do que os níveis de resiliência de pacientes borderline ou pacientes com transtorno de ansiedade de uma amostra brasileira. Então, são pacientes bem comprometidos. E até existe uma discussão, né, se a gente pode falar de resiliência em transtornos mentais graves. E aí, o que a gente vê que está positivamente associado com resiliência? Tratamento farmacológico, né, ali limítrofe, a BDI negativamente associada, efetividade negativa negativamente associada, antagonismo associado, e muito legal apareceu as defesas maduras, né? As defesas maduras positivamente associadas com resiliência. E a análise de mediação mostrou que os sintomas depressivos são realmente mediadores da relação da afetividade negativa, associação negativa, da afetividade negativa com resiliência. Então, assim, esse foi o primeiro estudo a investigar esses fatores associados à resiliência em diferentes transtornos mentais, em diferentes psicoterapias, e a gente conseguiu, então, validar, de certa forma,
algo que já era descrito na literatura e apareceu, né, essa associação inédita do antagonismo e resiliência, provavelmente muito por conta da faceta da grandiosidade. E aí o que faz a gente pensar que a resiliência pode atuar como um tamponador dos efeitos negativos da personalidade sobre a ocorrência dos sintomas depressivos e ansiedade. Daí o papel importante da psicoterapia, né? Que aqui a gente está falando da amostra basal ainda, né? Da amostra basal, a gente não está vendo ainda o efeito da terapia. Então, quais são os take-home messages dessa primeira parte, né? Que eu botei em letras garrafais aqui. A importância da psicoterapia de orientação analítica, né? Em todos os nossos achados, né? Da amostra basal. Essa questão da associação da estrutura da personalidade e as tentativas de suicídios e internações, as boas propriedades psicométricas do OPD2, mesmo numa população gravemente doente como a nossa, essa associação positiva da aliança terapêutica e qualidade de vida para a psicoterapia de orientação analítica, a associação da personalidade, né, dos sintomas depressivos com as dimensões da personalidade e os baixos níveis de resiliência também associados com sintomas depressivos e positivamente associados com mecanismos de defesa maduro, né? Então, o papel importante da terapia para tratar isso com os pacientes. E esse caso importante de TIP para disforia de gênero, que foi o primeiro caso, disforia ali foi um erro de digitação, disforia. Primeiro caso, né, de disforia de gênero tratado com terapia interpessoal. Agora vamos para a amostra longitudinal. O responsável pela amostra longitudinal é o Felipe, estudante de doutorado, então, que fez uma revisão sistemática e 2 estudos longitudinais. Falar um pouquinho, só brevemente, sobre o BDNF, como é que o BDNF está associado a sintomas depressivos. Então, a principal fonte de BDNF no sistema nervoso central é o hipocampo, né? Ele ajuda na proliferação neuronal, na sobrevivência e na plasticidade dos neurônios, né? Ele ativa o hipocampo e está associado com o humor, a cognição, o afeto. E quando ele está diminuído, ele diminui tudo isso, né? Diminui a proliferação neuronal, a ativação hipocampal e diminui. Então, está associada com sintomas depressivos, com déficit cognitivo, humor depressivo. A interleucina 6, que também é um importante marcador de inflamação, que está presente em doenças autoimunes, infecções, ela também está associada a um estresse crônico e agudo, está aumentado na maioria dos transtornos psiquiátricos, em especial nos transtornos depressivos, que também é uma outra área de interesse de pesquisa minha, né, a depressão, e ela diminui a concentração de neurotransmissores, né? E tem vários estudos, então, mostrando o papel importante dos antidepressivos, dos exercícios, do ECT e da psicoterapia na diminuição dos níveis de interleucina 6. Aqui é um estudo nosso, de uma outra amostra nossa, da internação psiquiátrica, mostrando realmente o papel importante da interleucina durante tratamento em regime de internação psiquiátrica, mostrando uma redução da interleucina. Se a gente olha, compara com outros transtornos, mania, esquizofrenia e bipolar, a gente não vê essa alteração tão marcada como enquanto a gente vê nos pacientes deprimidos. E isso está associado também com um padrão diferente de sintomas depressivos. Então, quanto mais inflamação, mais retardo psicomotor, mais
sintomas de culpa e mais ansiedade psíquica. Isso, vamos dizer assim, outras interleucinas estão implicadas também nesse padrão inflamatório. E aqui, mostrando essa mesma amostra da internação, esse é um pouco da base teórica, por que a gente quis estudar esses marcadores, né? Esse é um outro estudo que a gente fez na internação, mostrando uma melhora do BDNF no regime de internação hospitalar para todos os transtornos psiquiátricos. Numa revisão sistemática, então, que o Felipe fez, a gente viu, então, o que a gente encontrou? Poucos estudos, né, com pouco tempo de seguimento, e não tinha nenhum estudo com psicoterapia de orientação analítica, né? Uma revisão sistemática para avaliar psicoterapia e BDNF. E também os achados para pacientes com depressão não eram contraditórios. Alguns mostravam que não mudava, alguns mostravam que mudava para cima. Então, a gente tinha que ver como é que funcionava na nossa amostra. Então, esse é o estudo da interleucina 1, que está under review. Peço preces aí para os colegas, né, que iluminem os revisores ao nosso favor. Que a gente, o estudo, então, da interleucina, mostrando aqui uma certa diferença entre os pacientes e os controles, porque os controles eles foram selecionados do banco de sangue, né? E a gente sabe que talvez sejam pessoas hipernormais, né? Essa questão do banco de sangue às vezes é complicada porque são pessoas hipersaudáveis, desculpe, acabam tendo, né, um pouco de diferença de nível educacional, um pouco mais jovens que os nossos pacientes. Então, seguiu, né, mesmo a amostra de segmento seguiu o mesmo padrão da amostra basal, majoritariamente pacientes de psicoterapia de orientação analítica e o diagnóstico mais comum, depressão maior. O que pode mostrar o quanto a nossa amostra, ela é, vamos dizer assim, ela é uma amostra que não tem grande viés de seleção. Essas perdas não causaram viés de seleção. A validade da nossa amostra. Então, aqui é um dado muito interessante, essa redução de tentativas de suicídio e hospitalizações durante os 6 meses de follow-up. Né? Claro que aqui, né, no baseline, é durante toda a vida, né? Não é só nos últimos 6 meses, e aqui é nos últimos 6 meses, mas de qualquer forma, a gente precisa ajustar esse dado, mas de qualquer forma é uma redução bastante significativa. E se a gente vai ver, também tem uma redução assim, não é redução, muda um pouco o padrão, se a gente olha qualitativamente, muda um pouco o padrão de uso de medicação. Tá? Se a gente vê ali no baseline, tinha mais uso de antipsicótico estabilizador de humor e benzodiazepínico, se a gente vê a amostra de segmento, parece que está usando menos estabilizador de humor, menos antipsicótico e até tirando medicação. Essa é a nossa impressão clínica que a gente tem, né? Que ao fazer psicoterapia reduz a necessidade de medicação. E a gente diz, existe esse relato de desfechos duros, né? Para sintomas depressivos e ansiedade não mostrou diferenças estatisticamente significativas, mas ali o domínio psicológico da qualidade de vida demonstrou vamos dizer assim, uma significância quase que a gente fica pensando que aqui tem um problema de tamanho, possa ter um problema de tamanho de amostra, que se a gente tivesse uma amostra maior, quem sabe essa diferença apareceria.
Para a interleucina, a gente não viu nenhuma modificação, tanto no comparação do follow-up, tanto comparação do baseline com controles, tanto follow-up com controle. Tá? O que faz a gente pensar que talvez a interleucina seja um marcador agudo de doença, porque a gente vê na internação e não vê no follow-up de 6 meses. E aqui o ajuste para as covariáveis, mostrando o gênero como uma variável importante para o domínio psicológico, a idade para o domínio social, o gênero para a BDI e nenhuma outra covariável importante aqui para os outros domínios. E a escolaridade para a interleucina 6. Isso aqui deve ser o efeito ali daquela diferença de escolaridade entre controles e pacientes, né? Agora, nosso último estudo também está under review na Psychiatry Research, daí, que é o estudo sobre o BDNF. Então, o BDNF também a gente não conseguiu mostrar diferenças estatisticamente significativas, de novo, talvez seja, né, ou um problema de tamanho de amostra ou um marcador agudo de doença. E aqui aparece, né, o papel importante do uso de medicações. As medicações também podem estar influindo no fato da gente não estar conseguindo encontrar relações estatisticamente significativas. Então, as limitações dos nossos estudos, a carência de estudos, número pequeno de participantes e a heterogeneidade dos desfechos clínicos fez com que a gente não conseguisse fazer uma meta-análise, né? Do artigo 2 e 3, então, o número de participantes também sofreu, porque que a gente parou, né, as coletas ali em março de 2020, porque veio a pandemia e começou as terapias online. Aí a gente começou um outro estudo de terapia online, porque não tinha mais como comparar, a gente tinha perdido a capacidade de comparação. A gente teve que parar o estudo longitudinal, porque a modalidade online, a pandemia, tudo isso ia influir nos nossos desfechos, né? Então, as take-home messages aqui, das letras garrafais, como que a gente avalia desfechos nessa amostra, né? Os nossos desfechos talvez mudem, né? Para esses desfechos duros, a gente não está mais tão focado nas mudanças intrapsíquicas, mas, assim, em resultados eu sempre digo, né, para os nossos alunos na supervisão, a gente, primeiro, deixar fora do hospital, segundo, está vivo. Primeiro, está vivo, segundo, está fora do hospital, terceiro, diminuir as medicações, né? Então, são os nossos desfechos para esses pacientes, né? Então, as perspectivas futuras, né? Primeiro, eu comecei, né, falando assim, esperamos que esses nossos estudos possam basear as políticas públicas para o cuidado desses pacientes. Necessita ver a necessidade que a gente tem de ter colaboração entre os pesquisadores, né? Rede de pesquisadores, a gente se unir para fazer estudos, porque sozinhos a gente não consegue N's que possam ser significativos, mas se a gente se reunir, a gente chegar num pacote mínimo de desfechos ou de fatores que a gente queira estudar juntos e colaborar. E essa questão particular nossa, né, do interesse pelos mecanismos biológicos das psicoterapias, eu não trouxe aqui, a gente tem uma revisão sistemática também de alterações cerebrais nas psicoterapias, que está under review também. Então, assim, a importância dos estudos longitudinais, essa coisa assim, pacientes graves, porque a nossa vida real, a gente tem pacientes graves na nossa parte
clínica, a gente precisa dar conta desses pacientes. E aí, queria encerrar com assim, uma oportunidade de estar falando em português, né? A minha pátria, minha língua fala Mangueira, fala, né? Porque, assim, é raro eu estar conseguindo falar tudo isso em português e eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Neuza. Palminhas aqui. Eu te acho que tu tem um baita, né, estudo e uma contribuição excelente para poder compartilhar conosco. Nós aproveitamos esse espaço, então, para poder abrir para as perguntas, né, e discussões. Então, eu primeiro abro para que os colegas possam fazer as perguntas, né, as discussões em relação às considerações da apresentação da colega, né, da Neuza, sobre esse trabalho. Eu posso dizer, Claro. posso começar? Pode. Ai, assim, primeiro estou super emocionada de escutar todo, né? Eu estava louca para ouvir teus resultados. Eu não tinha tido oportunidade ainda, eu sabia, né, mais ou menos assim, do que era o teu projeto, Nilson, mas não tinha ainda, né, visto assim, nenhuma apresentação. E acho fantástico, assim, queria te parabenizar por tudo, assim, né? Primeiro pela coordenação de um mega projeto, né? E com tantas linhas, né? Eu acho que também é um super exemplo, assim, né? De organização investigativa nas condições que a gente sabe, né? As nossas que estão sempre muito longe das ideais, né? A gente consegue imaginar, assim, e antever as dificuldades de fazer toda essa coordenação de um projeto desta monta, assim, né, num hospital público, enfim, com todas as condições, né, o problema de financiamento, tudo isso que a gente sabe que são as nossas realidades, né. Então, eu queria realmente te parabenizar por isso. Fiquei com vários questionamentos, assim, mas eu acho que, em primeiro lugar, isso, assim, né, então, eu gostei da tua apresentação, assim, daí nos mostrando um pouco da construção, né? E apresentando também esta, que eu acho que é um ponto bem importante, assim, que é o ponto que tu termina, né? Do quanto, enfim, né? A gente realmente, eu acho que tem vários insights ali, eu acho que o projeto, né, tá dando vários sinais de coisas que, de repente, vale a pena investigar melhor isso, né? Porque está ali. Mas tem isso, né? Das limitações de tamanho de amostra, né? Enfim, de ser um único serviço e quanto a gente realmente precisaria, né? Aqui, agora falando aqui a nossa língua, né? Do Brasil, quanto a gente precisaria realmente ter. E eu acho que o teu projeto, nesse sentido, lança esse convite, né, que eu lancei no final, de realmente de ter estudos multicêntricos, né, em psicoterapia. Eu acho que está na hora, assim, né, a gente tem tantos serviços aí semelhantes, né, em outros locais, no serviço público, né, eu trabalho, né, na área privada, eu não estou vinculada a nenhum serviço de atendimento, mas eu fico pensando, assim, o quanto a gente tem aqui nesse paizão, né, pensando, né, especificamente no Brasil, de serviços que oferecem psicoterapia para populações muito parecidas com a que o Hospital de Clínicas, né, trabalha, né, assim, populações graves, né, com que realmente, né, acho que a gente que trabalha às vezes com outro tipo de população precisa também ampliar a nossa escuta aqui, que são os desfechos, né, nesses contextos, e enfim, poder abrir, realmente alavancar aí parcerias, né, para engrandecer. Eu acho que é um projeto fantástico e principalmente fiquei de ver e gostaria também de ter visto assim, esse impacto, né, nas questões biológicas, né, a questão do BNF, né, da questão inflamatória também, enquanto eu acho que são questões super relevantes, assim, né, do quanto as intervenções psicológicas, né, sofrem influência e podem influenciar também esses marcadores, né? Acho que
né? Acho que é isso, tem poucos estudos e tal, mas são linhas interessantes, né? Mas, assim, fiquei bem tocada, principalmente com aquela questão da aliança, né? Então, só para a gente comentar, assim, um pouquinho. Claro que aí eu estou mais no meu chão, né? Mas acho que é uma coisa bem interessante para pensar. Eu concordo com o que tu disseste, sabe? E, às vezes, eu me incomoda um pouco isso, né? Porque a gente meio que fala os fatores comuns e aí parece que se perde a especificidade de como aquele fator, que sim, é um fator comum, porque ele se apresenta nas outras abordagens, mas eu diria assim, que quase tudo é comum também, se a gente for ampliar, né? Assim, as interpretações também são comuns, a gente vai ver intervenções que são compartilhadas, então a questão não é essa, a questão é quanto aquele fator está, de fato, no cerne, né, do modelo interventivo. E eu acho que tu traz muito bem, assim, quanto essa questão da aliança, ela está especificamente pensada, né, trabalhada no modelo psicanalítico, até pela própria noção de onde parte a questão do relacionamento. Não estou dizendo que as outras abordagens não valorizam o relacionamento de forma nenhuma, né, mas o quanto isso é central, né, na abordagem, e talvez, né, isso possa ser mais transformativo, porque está mais trabalhado, né, internamente nesse modelo do que em outros, né, e aparece esse efeito ali, uma tendência de efeito, né, dessa associação maior na abordagem da relação, né, com a qualidade de vida. Eu achei bem interessante, né, com a qualidade de vida, né, aquela associação ali, que é fantástico, né, eu acho que mostra isso, né, bom, né, a significância ali ficou, né? Uma tendência para, mas aí provavelmente sim, né? Provavelmente tem as questões de tamanho de amostra, heterogeneidade, tudo isso, né? Que tu trouxesse, mas assim, bem interessante, queria te parabenizar, assim, não é nenhuma questão. Mas te perguntar, bom, o segmento disso, né? Como é que tu está pensando? Fernanda, deixa eu te dizer uma coisa, tu é um modelo para mim, tá? Eu fui tua colega, nós somos contemporâneas no doutorado, e eu sempre quis ser que nem tu, né? E acho que agora eu tô me aproximando, né? Tô me aproximando, fiz alguns estudos aí de psicoterapia, então pretendo seguir fazendo alguns estudos de psicoterapia. Dessa própria, agradeço muito os teus comentários, queria te dizer isso, né? E te dizer o seguinte, essa amostra é uma amostra que tem muita coisa que a gente não analisou ainda, então que a gente também está aberta a colaborações. Se vocês tiverem ideias e vocês quiserem colaborar conosco, a gente está aberto a colaborações, porque daqui um pouco a gente usou desfechos semelhantes e a gente pode, instrumentos semelhantes, a gente pode unir amostras, né? Através de questões de pesquisa que a gente temos instrumentos semelhantes. A gente pode fazer coisas em conjunto. E a gente teve a sorte de ganhar, o PPG ganhou um edital das psicoterapias online, né, Luan? Eu me lembro do Luan, né? Que daí a gente conseguiu fazer um estudo multicêntrico e aumentar um pouco a amostra. E a gente está estudando as vantagens e as desvantagens da terapia online, também dentro do modelo naturalístico, assim, não é que nem vocês fizeram, não é um estudo ensaio clínico que nem vocês fizeram, né? A gente pegou o mesmo desenho, esse do LIPO, só que é das psicoterapias online, e a gente conseguiu ampliar um pouco a amostra, porque a gente pegou outros centros formadores de Porto Alegre. A gente usou as limitações que a gente teve nesse estudo para planejar esse outro estudo, que agora tem até a Josiane, que conhece o Luan, da mesma cidade do Luan, né, Luan? E tá fazendo, a gente está construindo um instrumento para avaliar as vantagens e desvantagens da terapia online, dentro do contexto da pandemia também, né? Não é
não é a terapia online, é terapia online dentro do contexto da pandemia. E, então, assim, essas são as perspectivas futuras, né? Tanto analisar questões dessa amostra que a gente não analisou ainda e fazer colaborações, quanto essa questão da o que será, né, que nós vamos encontrar nas terapias online, né? Em termos de aliança, a gente está medindo aliança em termos das questões de personalidade, em termos da acessibilidade, né? A terapia online. Mas, enfim, eu vou me empolgar aqui com as coisas da terapia online. Mas é isso. Muito obrigada, Fernanda, pelos teus comentários. Tem um modelo para mim, vou dizer isso mais uma vez. A Delsa que nos deu uma aula, né? E aí tem toda essa coisa que também é os teus... teus controles, né? Eu acho que tu apresenta assim um delineamento que é um sinal, mas extremamente complexo, porque essas entradas em tempos distintos dos pacientes, né, te coloca aí diante também de uma série de limitações, né? Como é que tu fosse ajustando? Eu fiquei pensando assim, o tempo de terapia é muito distinto, né? Fiquei pensando uma curiosidade, assim, quanto tempo esses pacientes ficam normalmente, assim, no serviço, assim? Olha só, eu estou preparada para levar fogo, tá? Eu estou preparada para levar fogo do ponto de vista metodológico. Eu assumi isso porque, desde o início, eu quis fazer um estudo de vida real. Né? Então, eu sei que o nosso estudo tem muitas limitações metodológicas e que a gente está preparado para discuti-las e assumi-las da forma como a ciência precisa avançar. Né? Não dá para sair tudo perfeitinho e aquilo não representar nada, né? Ou representar uma parcela muito pequena do fenômeno. Né? Esse é o fenômeno nu e cru. Então, como é que funciona lá? A gente tem um tempo limite de 2 anos de terapia. Os pacientes são orientados, os terapeutas são orientados, independente se eles precisam mais de 2 anos, eles têm um limite de 2 anos. Mas a gente tem algumas exceções, alguns pacientes que não vão ter como seguir em outro local, então eles podem seguir conosco. Mas o nosso objetivo é bem dentro desses desfechos que a gente está medindo, é a estabilização do transtorno. Do transtorno. E aí a gente poder encaminhar esses pacientes para uma outra referência. E a gente num primeiro momento, a gente acha que não tem, né? Não tem, eles não têm, os residentes ficam muito assustados achando que eles não vão ter onde serem atendidos, e no final a gente vai descobrindo, a gente vai encontrando, e não tivemos assim nenhum caso até hoje dos pacientes ficarem desassistidos, né? No pós-alta. A gente sempre encontra uma forma deles seguirem o seu acompanhamento, né? Então tem esse critério aí de 2 anos, porque é um hospital do SUS, a gente quer dar oportunidade para outros pacientes, a gente tem vagas limitadas, então esse é o nosso critério. A Suzana também quer comentar. Suzana. Oi, sou eu, Neuza, tudo bem? Muito prazer te conhecer, né? Já acompanhei a banca do Luan, onde tu estavas, né? Eu sou voluntária no LAEPS também, ali com a Fernanda, né? Eu terminei meu doutorado em 2018 com a Sílvia, e eu fiz o doutorado de sanduíche lá no Chile, e fiz a certificação do APD. Então, quando falo no APD, meus olhos
brilham, né? E agora, recentemente, eu fiz junto com a Vera também o APD 2 de crianças. Então, assim, tudo que é referente me chama muita atenção. E eu queria que tu passasse para nós, se tu puder, depois, a referência, principalmente deste artigo que vai o APD, né, que me interessa a leitura, porque a gente tem visto assim, que tem pouquíssimos artigos a respeito do APD, né, na questão da parte clínica mesmo, assim. Né? Tem a respeito do instrumento, mas a aplicabilidade dele a gente viu que tinha pouco. Então, se tu puder passar depois a referência, eu gostaria de ler. Certo? Passo. Até é um suplemento que saiu da Revista Brasileira de Psicoterapia, dos estudos latino-americanos sobre o PD. Foi até o Guilherme? Santiago Juan e o Guilherme que organizaram esse suplemento, e aí nos convidaram para participar e a gente escreveu esse artigo. Né? Aproveitou que já tinha da dissertação da Cíntia e está publicado nesse suplemento da Revista Brasileira de Psicoterapia. Vou dar uma procurada. Saiu o ano passado, eu acho. Mas eu posso também encaminhar depois para o Luan, e o Luan encaminha para todo mundo. Ótimo, te agradeço. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. O OPD é uma grande questão, né? Eu também sou uma entusiasta do OPD. Eu acho que ele contribui muito, principalmente nessa questão, a gente ainda estava discutindo hoje de manhã na nossa reunião clínica, a questão do foco, né? Do foco da terapia. Ele nos ajuda muito a gente conseguir identificar isso que a gente vê aqui, né? Que são pacientes que têm problemas estruturais importantes e que o foco da nossa terapia precisa ser na estrutura. E, às vezes, os residentes ficam um pouco desolados, assim, né? Não vamos poder tratar o conflito é mais interessante, né? Do ponto de vista psicodinâmico, né? Mas aí, acho que com o APD a gente consegue mostrar para eles que tem vários elementos ali do eixo estrutural que são psicodinamicamente orientados, né? Eu utilizei ele na minha dissertação como uma paciente border, e o foco realmente foi na estrutura, né? Nesse eixo. Regulação emocional, relação com os objetos internos e externos. Então, tudo isso é psicoterapia psicodinâmica. Né? Que eu faço questão, que nem a Fernanda, sim, Fernanda, não sei se eu te entendi bem, mas eu faço questão de delimitar um pouco o campo, porque às vezes eu ouço os supervisores de TCC falando assim, mas como tu tá te sentindo em relação ao paciente? Aí eu digo assim, não, então tu não está fazendo TCC, tu está fazendo dinâmica. Está explorando a contra-transferência. Está explorando a contra-transferência. Esses dias o inclusive falou isso, né? Ou é que a tua contra-transferência? Bom, daí então tu está usando elementos da dinâmica, né? Então, eu sei, eu sou coordenadora geral, eu acho que a gente não tem que entrar em disputas, eu acho que cada um tem o seu campo, mas eu acho que a gente também tem que delimitar o campo da gente, né? É que nem essa história aí da aliança terapêutica, né? Eu tenho uma visão de que é um conceito psicodinamicamente orientado, né? É o que eu penso. Eu também vou aproveitar para ler um comentário aqui que uma pessoa precisou deixar, né? Que foi a Karine, e disse que precisou, né, sair para poder te assistir um pouquinho, mas que agradece pelo modo como tu apresentou, né? E que tu também é uma pessoa inspiradora para quem está iniciando na pesquisa. Querida, me emociono. Fico emocionada com o comentário dela. Me emociono de verdade. Muito obrigada.
Então, Neuza, mais uma vez eu queria te agradecer. A gente está indo aí para o nosso, né, encerramento da nossa, né, do nosso webinar. Quero ver se tu queres comentar mais alguma coisa, se não, né, mais uma vez agradeço. Acho que a tua explanação foi excelente, abriu um mundo de possibilidades aí para a gente poder investigar, refletir, né, e pensar, sejam novas pesquisas, sejam avaliar aquelas que a gente está conduzindo, né, nas universidades das quais nós estamos laborando, né, ou até mesmo para a prática clínica, e essa intersecção é muito importante, né? E é algo que desde vou dizer, desde o meu doutorado, né, com a Fernanda, aprendi, né, e incentivo a intersecção entre pesquisa e prática clínica, né? E que bom a gente poder estar vendo, né, colegas que estão aí, né, produzindo pesquisas de altíssimo nível, né, produzindo o material e publicações de qualidade que estão subsidiando aí informações para que nós que estamos também na ponta, né, poder estar refletindo sobre como a gente pode usar desses dados. Então, sensacional, né? Te agradeço muito pela tua disponibilidade, por organizar a tua agenda para estar também aqui nesse momento conosco, né? Que eu sei que é bem corrida, né? Em várias atividades. E também agradecer, né, quem está aqui conosco, a Fernanda, a Suzana, a Cristiane, o Charlie, né, que estão nos assistindo, e certamente a gravação vai contribuir para disseminar ainda mais, né, toda essa discussão e esses trabalhos, né, que tu vem desenvolvendo. Só muito obrigada. Muito obrigada. Beijo em todo mundo. Obrigado, então, um abraço para todos, né, e desejo um excelente restinho de semana e final de semana. Tchau, tchau.